Imagine comer um pão feito com farinha de abóbora, banana pão, banana prata, mandioca, mata bala ou batata doce. Pois isso não é uma ficção, é uma realidade. Apresentamos o projeto Sabores do Pão de São Tomé e Príncipe. Um projeto que vem fortalecer a cadeia de fornecimento de pão alternativo com farinha de frutas e tubérculos locais. Experimente sabores da nossa terra, contribuindo assim para a diminuição da importação de farinha de trigo, fortalecendo as fileiras de culturas alimentares, implementado em Água Grande, Elimbá, Lobata, Bezoche, Cantagalo e em Cauê. O pão é sabor, é vida, é alegria. Sabores do Pão de São Tomé e Príncipe. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao programa das informações policiais. Neste fim de semana, a Polícia Nacional registrou um total de 65 ocorrências criminais, sendo que em comparação com o fim de semana anterior, houve um aumento de 6 ocorrências criminais. No que concerne aos crimes contra pessoas, é de referir que foram registrados pela Polícia Nacional 45 ocorrências criminais, sendo que houve um aumento de 15 ocorrências criminais em comparação com o fim de semana anterior. Dos crimes contra pessoas, é de informar que foram registrados 10 casos criminais pelo crime de ofensas corporais, com aumento de 6 casos, 12 casos de violência doméstica, com aumento de 4 casos criminais e 2 casos de abuso sexual de menores. Relativamente aos crimes contra o patrimônio, temos a informar que foram registrados neste fim de semana 15 casos criminais, sendo que houve uma diminuição de 11 casos criminais em comparação com o fim de semana anterior. Dos crimes contra o patrimônio, foram registrados 3 casos de furto, com diminuição de 12 casos criminais, e 8 casos criminais de abuso de confiança, com aumento de 1 caso. No que toca aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, é de informar que foram registrados pela Polícia Nacional neste fim de semana 5 casos criminais, com aumento de 2 ocorrências criminais. Dessas ocorrências criminais, a Polícia Nacional efetuou neste fim de semana 13 detenções. Quanto aos distritos, temos a informar que no distrito de Água Grande foram registradas 14 ocorrências criminais, no distrito de Bezoche registrou-se 3 ocorrências criminais, no distrito de Cantagalo foram registradas 14 ocorrências criminais, no distrito de Lobata registrou-se 5 ocorrências criminais, no distrito de Cauê foram registradas 6 ocorrências criminais, no distrito de Lembá foram registradas 15 ocorrências criminais, na região autónoma do Príncipe foram registradas 7 ocorrências criminais e na unidade da Polícia Aeroportuária foi registrado apenas um caso criminal. Relativamente ao acidente de viação, é de informar que foram registrados neste fim de semana 13 acidentes, sendo 2 atropelamentos por viaturas, 3 atropelamentos por motorizadas, 5 colisões entre viaturas e motorizadas, uma colisão entre motorizadas e 2 acidentes isolados de motorizadas. Esses acidentes tiveram como consequências 4 feridos graves, 5 feridos ligeiros e 7 por danos materiais. Quanto à situação relevante que ocorreu neste fim de semana, temos a destacar um caso de acidente de viação entre 2 motorizadas e uma carinha que ocorreu no dia 1 do corrente mês, no distrito de Lobata, mais concretamente em Santo Amaro, por volta das 13h40. Segundo informações obtidas, os 2 motociclistas encontravam-se a efetuarem corrida nas motorizadas e os mesmos colidiram com uma carinha. De referir que os 2 motociclistas encontram-se internados no Hospital Central sob cuidados médicos. Também temos a relatar o registro de um caso de incêndio
que ocorreu no dia 1 do corrente mês, no distrito de Lobata, mais concretamente na zona de Conde, por volta das 16 horas, em que o fogo consumiu 2 residências, sendo uma por completo e outra parcialmente. De referir que a polícia foi acionada para o local, onde efetuou a detenção de um suspeito pela suspeita pelo fogo posto. É de informar que o mesmo será entregue à entidade competente para os devidos efeitos. É desta forma que damos por terminado o registro das ocorrências deste fim de semana e agradecemos a atenção dispensada por todos. Obrigada.